Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. A gente vai ler a partir do verso 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. A gente estava orando, eu estava orando, eu falo a gente porque a Tuca também estava comigo. E a gente sempre pedindo uma direção para que toda palavra possa vir do trono do Senhor para as nossas vidas e suprindo a nossa necessidade física, para que a gente possa viver de forma certa, correta e principalmente espiritual. E nós resolvemos, e testificou no meu coração, que nós fizéssemos uma série de pregações, de palavras, que possam contribuir para o nosso crescimento espiritual, para que a gente possa estar cheio do poder de Deus, para que a gente possa viver em nome de Jesus, nesse primeiro ano dessa década que nós estamos, que possa ser uma transformação na nossa vida, na vida da igreja, e em tudo aquilo que o Senhor quer que nós colocamos à mão. E Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos falar sobre o fruto do Espírito. Então eu queria desafiar você, em nome de Jesus, para que você não falte os próximos domingos. Porque vai ser uma sucessão de palavras, onde a gente vai tratar esse assunto, que é extremamente necessário para a vida da igreja. A gente precisa entender o que está escrito aqui nesse texto, e trazer como uma verdade para o nosso coração, para que nós possamos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então a gente vai dar uma introdução hoje. A gente vai se aprofundar nos frutos a partir do próximo domingo. Mas hoje já começa. E se tiver alguém que você conhece, que não está aqui, tem bastante gente, eu sei que tem algumas pessoas em viagem, outras pessoas não puderam estar. Eu queria que eu mando para vocês sempre o vídeo da pregação. Eu queria que você mandasse para esse irmão que você não viu que está aqui, ou alguém que você conheça que precisa ouvir de uma palavra, para que ela possa ouvir a primeira vez por vídeo, e ela possa estar na segunda vez aqui com a gente, para ser ministrada aquilo que Deus tem para nós nos próximos dias. Amém? Então a gente vai falar hoje sobre o fruto do Espírito. Mas antes da gente entrar, vamos ler aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações através desse texto. Então Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim, acompanha comigo. Se você tiver com caneta, grifa, não tem problema você rabiscar a Bíblia. Isso te ajuda bastante para ensinamentos, para depois você bater o olho, lembrar o que foi ministrado. Negrita. E o texto diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejam cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Até aqui, amém? Glória a Deus. Aqui é um texto bem conhecido, tenho certeza, se você tem algum tempo que você frequenta a igreja, até mesmo aqui no ministério, ao longo desses anos, por várias vezes foi ministrado. Eu lembro que uma vez nós fizemos uma série, não lembro se foi aqui na igreja, se foi na rádio, quando nós estávamos na rádio, mas nós falamos sobre o fruto do Espírito e cada pedaço desse fruto. E esse texto aqui, ele traz grandes coisas para a gente, principalmente também no momento em que nós nos encontramos hoje, no momento em que nós vivemos hoje. E algo muito importante que a gente precisa ter consciência, já no início, que muitas vezes a gente lê de algumas pessoas, ou vê algumas pessoas falando e há um erro. Eu vi muita gente dizendo que era frutos do Espírito. Alguém já tinha visto essa palavra no plural? Quando alguém for falar sobre isso, falava no plural? Falava frutos do Espírito, porque ele faz referência a várias coisas. Daí dá a conotação, dá a ideia que é vários frutos, onde os frutos são daí amor, gozo, paz, longanimidade, vai. E na verdade não é frutos. A Bíblia está bem clara, é o fruto. Então significa que é um fruto, que existe várias partes desse fruto, que compõem esse fruto, que é amor, gozo, paz, longanimidade e assim por diante. Então é um fruto com várias partes. E a palavra diz que nós devemos desenvolver esse fruto. E quando ele vai entrar nesse assunto de fruto, essa carta do apóstolo Paulo foi escrita para aqueles que estavam na Galácia, que é destinada aos Gálatas. E quando ele escreve isso, tinha uma briga na igreja sobre a volta ou não da circuncisão. Que a circuncisão era uma época da lei, e o apóstolo Paulo defendia que não havia mais necessidade da circuncisão, porque nós estávamos vivendo um novo tempo agora, onde é um tempo da graça, onde a lei finda, e nós começamos uma nova etapa na vida cristã através de Jesus. Então ele estava dizendo que se você se circuncidar, você precisa estar debaixo da lei. Se você não se circuncidar, você está vivendo debaixo da graça. E essa discussão foi levantada. Daí ele começa a entrar nesse assunto, que parece que sai fora do assunto, mas não sai, tem a ver a mesma coisa. Ele está só fundamentando um princípio que ele estava discutindo no capítulo 5. E ele começa a dizer, antes de falar do fruto, ele fala das obras da carne. Olha que interessante. O fruto do Espírito e obras da carne. Então não tem fruto da carne, é obra da carne. Então aqui já dá para a gente aprender uma coisa. Tudo aquilo que está relacionado e que é bastante, demoramos um pouquinho aqui para falar de todas as obras da carne. Ela significa que ela faz parte da natureza humana. É algo que nós precisamos lutar todo instante. É algo que você não precisa se esforçar para produzir, porque não é produzido. É uma obra que já está inserida na carne. É uma luta que você tem para que ela não se manifeste, mas ela está inserida em nós. A Bíblia diz que nós já nascemos numa natureza pecaminosa. E o homem por si só, ele vive automático. Se você ligar você no piloto automático, onde você não pensa e não luta, você vai viver sempre uma vida de pecado. Porque a tendência do ser humano é uma vida de pecado. A natureza nossa humana reflete o pecado. Então é uma luta. Então essas obras da carne que aqui foi mencionada, é uma luta diária, minha e sua, permanente. Nós precisamos lutar todo o tempo contra isso. Talvez algumas coisas que nós estamos falando aqui não faz sentido para a gente, ou para mim, ou para você. Aqui menciona, por exemplo, feitiçaria,
que talvez você nunca vai se envolver com relação à feitiçaria, mas tem outras coisas por trás dessa palavra, que a gente, no segundo momento, a gente pode aprender. Mas enfim, tudo que está aqui, algumas coisas faz sentido, algumas coisas não faz tanto sentido. Mas se você estiver ligado no piloto automático, onde você não luta contra isso, você vai desenvolver as obras da carne, porque está inserida em nós. Irmão, até o dia que Jesus voltar, você vai lutar contra as obras da carne. Até o dia que Jesus voltar. Isso acaba quando Jesus voltar ou quando o sopro de vida for retirado de você. Mas enquanto você respira, você vai lutar contra as obras da carne. E ele menciona isso. E ele diz no versículo 17, ele diz que tem uma luta entre nós. Na minha versão da minha Bíblia está escrito cobiça, um contra o outro. Em algumas está escrito aí, talvez, que existe uma luta entre um e o outro. Militam entre um e o outro. Então tem uma guerra entre o espírito e tem uma guerra contra a carne. A gente vive em guerra. Significa que permanentemente nós estamos em guerra. Você acorda, você está em guerra. Qual é essa guerra que existe em você? Obras da carne, aquilo que a carne produz, que está em você, e a luta do espírito tentando produzir em você, que você não tem ou não tinha, produzir em você o fruto completo do espírito. Tem uma luta, todo dia, e não tem meio termo, todo dia, ou você está... A carne vence ou o espírito vence. Não tem aquele meio termo. A luta está permanentemente em nós. Agora, quem vence essa luta? Quem você alimentar mais. Então, como o fruto é fruto do espírito que eu preciso produzir, é algo que eu preciso fazer acontecer em mim. Se eu paro de lutar, se eu paro de fazer, automaticamente eu não produzo o fruto. E se eu não produzo o fruto, meu espírito não está fazendo diferença em mim. O que acontece com as obras da carne? Se manifesta. Se alimentou a carne. Você não se alimentar do espírito é você se alimentar da carne. Achei a frase que eu queria dizer. Então, se você não alimenta o espírito, você nem precisa alimentar a carne. Porque se você deixou de alimentar o espírito, a obra da carne já começa a ser manifesta na sua vida. Automático. Você já começa, a guerra já começa a ser perdida. Você estava bem, vivendo uma vida espiritual bom, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está vivendo aquele momento do primeiro amor, as coisas acontecendo de forma excepcional na sua vida, você vendo as coisas acontecer, problemas não deixaram de ter, porque a Bíblia diz que no mundo a gente ia ter aflições, Jesus deixou claro, não enganou ninguém, mas você estava vencendo a cada luta, estava forte espiritualmente. Daí você deixou de buscar, deixou de ler a palavra, deixou de orar, deixou de vir para a igreja, que é necessário, irmão, não tem vida espiritual longe do corpo, não existe membro funcionando fora do corpo. Se eu pegar um dedinho meu aqui, eu cortar ele e eu desligar do corpo, em 2 dias ele apodrece. Ele só funciona, esse meu dedinho, ele começa assim, não apodrece, se ele estiver ligado ao corpo. E a igreja é o corpo do qual o Senhor é a cabeça. Então não existe, então deixou de vir no corpo, foi amputado do corpo, ou cortado do corpo, está vivendo longe da igreja. Foi diminuindo na fé, foi diminuindo, foi deixando de alimentar o espírito e desenvolver o fruto, e começou a permitir que a carne produza as suas obras. Daí começa a viver uma vida totalmente diferente daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Agora, algo que me chama muita atenção, e eu queria que, em nome de Jesus, trazer como um alerta para a igreja, receba com amor, que está no versículo 21. Quando ele termina de falar sobre as obras da carne, ele diz uma frase, a última frase do verso 21 é assim,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. No meu está no reino de Deus. Depende da tradução, mas quer dizer a mesma coisa. Olha só o que ele está dizendo. Se a gente deixar de produzir o Espírito e alimentar o nosso Espírito e produzir o fruto do Espírito, a carne vai vencer a guerra. Quando a carne começa a vencer a guerra, a gente vai começar a produzir naturalmente as obras da carne. E quando nós produzimos as obras da carne, você não entrará no reino dos céus. Qual é a nossa luta, irmão, como cristãos? Fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, de levar o Evangelho para toda criatura, e cuidarmos da nossa vida espiritual para que nós possamos estar preparados para o dia em que nós vamos nos encontrar com Ele. É o nosso maior desafio. É a gente permanecer. Na Bíblia diz assim, tem um texto que fala assim: aquele que permanecer até o fim será salvo. Então significa que você aceitou Jesus, amém, está com o teu nome no livro da vida. Daí você precisa permanecer até o dia, ou o sopro de vida vai ser tirado de você, ou Jesus vai voltar. Mas até esse tempo, de quando você aceitou Jesus, e até o tempo de você se encontrar com Ele, seja na morte física ou a volta de Cristo, você precisa permanecer. É luta. É luta. Todo tempo. Carne contra o Espírito. Toda hora. Só que só vai herdar o reino de Deus, que é a nossa recompensa. Qual é a nossa recompensa? O que a gente tem buscado? Qual é? Morar no céu. Eu quero. Quem quer morar no céu? Amém, irmão. É a nossa recompensa, a nossa luta diária. É a gente estar preparado, porque nós não sabemos nem a hora, nem o dia que o Senhor vai voltar. Agora imagine só, se você deixar de lutar, deixando que as obras da carne venham a florescer em você, você vai perder a maior recompensa que nós podemos ter, que é o reino dos céus, de um dia poder morar de eternidade a eternidade com o Senhor. Irmão, é triste, porque muitas vezes a gente tem visto tantas pessoas que, apesar de saber disso, ouvir disso, talvez de ter nascido na igreja, depois ter tido uma experiência com o Senhor, deixar de lutar, de pagar o preço, de ter uma vida espiritual. Eu não gosto de falar isso, de pagar o preço. Estou dizendo aqui porque para uns é. Para uns, infelizmente, é pagar o preço. Mas não bate comigo isso, falar pagar o preço. Sabe por que não? Porque, na verdade, é um privilégio de você poder andar com o Senhor, de você poder deixar que o Espírito Santo, Ele enche a sua vida, enche o seu coração, de você poder manter um relacionamento com Ele, em oração, leitura da palavra, de você ver todo dia algumas experiências acontecendo, pequenas e grandes, e vendo que o Senhor está junto com você, de andar com Ele. Não é pagar preço, é viver aquilo que a gente muitas vezes fala nas nossas orações, mas a gente não vive. É trazer o reino dos céus aqui. É como se a gente estivesse dizendo assim, ó, eu vou começar a viver aquilo que eu quero viver no reino dos céus, eu vou começar a viver aqui num relacionamento de perto com aquele que eu vou viver de eternidade a eternidade com Ele. Através de quê? Oração, palavra, através de um andar com Ele. Não existe vida cristã, não existe fortalecimento do Espírito e desenvolvimento do fruto, se você não fizer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. E é bom, e é maravilhoso. A minha expectativa a cada domingo, irmão, pensa numa pessoa que quando foi hoje 5h20 da tarde, quase 5h30, eu estava deitado na cama, com um início de gripe, e a Tuca me deu um remédio de gripe umas 3 horas, e eu apaguei. Penso numa pessoa assim, dizendo assim, se eu fosse olhar humanamente, dizendo assim, eu vou ligar para alguém para ministrar, porque eu não tenho condição nenhuma de estar lá.
E ontem eu fiquei ministrando de manhã, de tarde e no início de noite. E andei 400 quilômetros de madrugada para chegar aqui. E com gripe. Irmão, mas quando deu o horário, eu falei, eu vou para a casa do Senhor. Porque eu tenho prazer de estar lá. Porque eu tenho prazer de estar aqui, de ver meus irmãos, de poder contemplar, de trocar experiência. Porque a tua experiência de fé levanta a minha experiência. Eu consigo entender que eu posso, porque eu estou vendo o que Deus faz na sua vida. É maravilhoso. Irmão, quinta-feira vocês perderam, quinta-feira. Perderam, de verdade. Os meninos da casa ganharam, junto comigo. Quinta-feira meu pai foi lá, meu pai nunca viu meu pai pregar, falar. E eu desafiei ele para ir lá ensinar os meninos a matar leão. Porque ele fala isso por causa de um versículo que está em Provérbios 22. 22 eu acho que é, né, pai? Em Provérbios 22 diz assim, eu acho que é o 7. Eu não sei qual o versículo que é, mas ele diz assim, ó. O preguiçoso diz que não vai sair de casa porque tem um leão lá fora. Daí meu pai toma isso como princípio de vida. Então por isso que ele fala assim, ó, eu acordo de manhã e vou matar leão, porque o leão pode estar lá fora, mas ele não me segura, eu vou matar ele. Daí ele foi falar com os meninos, contando o testemunho de vida dele. Irmão, que gostoso, que maravilhoso. Eu ainda levei uma palavra para complementar a dele, porque eu achei que ele ia falar uns 10, 15 minutos, ele ficou 1h10 falando. E a gente saiu de lá, com certeza, assim, eu não sei como que os meninos receberam, mas eu fiquei muito feliz de tudo que eu ouvi, porque tem história ali que eu nem sabia do meu pai, e eu pude ouvir da boca dele. Igreja, a gente ouve experiências, a gente vê pessoas que já têm vitórias para levantar, e através da vitória dela dizer assim, eu também posso. Talvez pessoas que ainda não tiveram a sua vitória, mas estão lutando com a cabeça levantada. Daí a gente olha e diz assim, se ele pode, passando por tudo que está passando, e crendo que Deus vai fazer, e com a cabeça levantada até o fim, permanecendo até o fim, eu também posso. E é isso. Isso vai alimentando o nosso espírito, e vai fazendo com que o fruto do Espírito comece a aparecer na nossa vida. O fruto do Espírito vai aparecendo cada pedacinho dele, que nós precisamos para viver uma vida cristã autêntica. Se a gente não vive um pedaço desse fruto, é um fruto incompleto. E que Deus quer que nós vivamos o fruto completo. Na hora que eu cheguei aqui, eu fui lá no fundo para imprimir umas folhas para as crianças. Daí, enquanto estava imprimindo, eu pedi, Senhor, me dá mais um texto, para que eu possa dar a introdução, hoje, do fruto do Espírito, mais um. E quando eu estava ali esperando, Deus me deu, e eu queria que você abrisse. Na verdade, Deus, Ele faz mais do que nós pedimos e almejamos, Ele me deu 2. E eu quero ler com você, para você entender a necessidade que existe em nós, cristãos, de produzir o fruto. Amém? Vamos lá. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 7, verso 15. Então, primeiro Mateus capítulo 7, verso 15. Vamos lá. Mateus capítulo 7, verso 15. Aqui é Jesus falando. Em Gálatas, é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta. Usado pelo Espírito Santo, porque toda palavra que está na Bíblia é inspirada, amém? E é fundamento de fé. Aqui, daí é Jesus falando. E Jesus disse assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus falando sobre os falsos profetas, pessoas que diziam que eram da parte do Senhor, mas que o fruto que era desenvolvido neles não condizia com aquilo que realmente eles pregavam. Falava uma coisa e vivia outra coisa. Daí Jesus, usando também a figura do fruto, da mesma maneira que o apóstolo Paulo faz em Gálatas, ele vem dizer a importância de a gente produzir bons frutos. Gente, não tem como eu viver uma vida errada e querer que produza bons frutos em mim. Jesus está dizendo isso. O fruto é através de uma atitude de vida que é produzida em nós. Não é por palavras, é por atitude. É a maneira em que você vive. É o estilo de vida que você tem escolhido para você viver. E quando você vive uma vida correta, alimentando o Espírito, você começa a produzir esse fruto bom, que aqui está descrito na palavra. Só que Jesus vem e reforça algo que o apóstolo Paulo depois fala em Gálatas, dizendo assim, quem produz, quem permite que as obras da carne se manifestem, que aqui Jesus faz uma referência como fruto também, que seriam os frutos maus, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo diz, não herdarão no reino dos céus. Daí Jesus vem dizendo aqui, vai ser galhos que serão cortados e lançados no fogo. Qual é o lugar que existe fogo? Olhando no fim da nossa vida e o início de uma vida espiritual eterna. Aonde que está o fogo? No inferno, onde há choro, pranto, ranger de dentes, onde vai haver o fogo eterno, do qual não vai consumir e vai arder. Então, está escrito aqui, se a gente não produzir os bons frutos, que o apóstolo Paulo chama de fruto e fala de vários pedaços, a gente vai ser lançado. Não tem vida cristã, não tem céu, não vai estar grudado na videira que é Cristo. Vamos para o outro texto, que fala de videira. João capítulo 15, verso 1 e 8. Abre lá comigo. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 e 8. João 15, quinze, 1 a 8. Amém? Diz assim, Jesus falando. Jesus, na verdade, dando continuidade a umas instruções que ele estava dizendo para os seus discípulos. Então Jesus estava dando as instruções para eles. Daí, numa parte das instruções, que não está no começo aqui, mas ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você só pode dizer que é discípulo do Senhor se você está ligado à videira e se você está produzindo fruto. Olha aqui, mais uma vez, usando a figura de fruto, e Jesus ensinando os discípulos e nós, dando as últimas
orientações aos discípulos, dando as últimas orientações para nós, do resto de vida que nos resta. E ele vem dizendo exatamente a mesma coisa, validando Gálatas, que é fundamento de estudo para a gente nesse domingo e nos próximos. E ele vem dizer de forma muito clara a necessidade de a gente produzir o fruto. E ele diz, aquele que não produz o fruto, o galho que estiver em mim, que eu sou a videira, e que não produz o fruto, vai ser cortado. Irmão, esquece tudo que você ouviu no passado, dizendo para você que uma vez você estando com Jesus, a sua vida já está resolvida. Eu vim de uma denominação em que acreditava que você aceitando Jesus uma vez era suficiente para você ter o teu nome no livro da vida, e que o seu nome nunca mais ia ser tirado do livro da vida. E aquilo sempre, em algumas pessoas dizendo assim, eu aceitei Jesus, já tive a minha experiência, agora eu posso aproveitar o mundo e viver de qualquer forma, porque meu nome já está no livro da vida. A gente acreditava assim. Irmão, Apocalipse capítulo 3 diz que aqueles que não obedecerem, o seu nome será riscado do livro da vida. Aqueles que permanecerem até o fim será salvo. Aqueles que estavam na videira e produziam fruto, é porque já conheceram Jesus. Mas que não produzem mais fruto, porque deixaram de viver o verdadeiro evangelho, deixaram de cuidar da sua vida espiritual. É um galho que está na videira, que um dia produziu algum fruto, está ligado em Jesus, mas porque não produz mais o fruto, vem a palavra dizendo, o lavrador, que é Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas, ele vem, corta, e pega aquele galho seco, e lança no fogo, que representa o inferno. Mas Deus não é misericordioso? Ele é, irmão. Só que muito mais que misericordioso, porque muitas vezes a gente entendeu errado aquilo que significava misericórdia. Deus, Ele é justo. E Ele é justo. Está aqui na palavra. Só para você entender, fazer um parênteses daquilo que significa justiça. Na minha concepção, se eu estiver errado, irmão, eu estou aberto para você falar comigo depois que acabar o culto, mas eu preciso falar. Uma atitude de injustiça. O menino foi internado na casa de recuperação e tem um livro de regras, não tem? Ele não tem acesso ao livro de regras, não leram o livro de regras para ele, e ele fez alguma coisa errada porque não sabia e foi cobrado dele. Foi justo ou injusto? Injusto. Agora ele teve acesso ao livro de regras, foi ministrado para ele o que ele deveria fazer e ele fez errado. Vai pagar por isso. Está sendo justo ou injusto? Justo. Porque na verdade, o fazer errado foi uma decisão sua, do qual você está exercendo o livre-arbítrio, o poder de decisão. Traz para a nossa vida, é exatamente igual. Deus é justo, e está aqui na sua palavra, e Ele dizendo de forma muito clara para nós, a necessidade de a gente estar ligado na videira, e muito mais de estar ligado na videira, é de a gente produzir o fruto do Espírito. E aqui tem um parênteses, tem mais uma coisa que Deus deixa claro, que Jesus fala nesse texto. Ele diz assim, aqueles que produzem o fruto, o que o lavrador, que é Deus, faz na nossa vida? Limpa. Irmão, Deus pega o facão e vai limpando, mas não é para matar você, permitindo coisas na sua vida, mas é para que você produza mais frutos. Às vezes as dificuldades que nós estamos vivendo, não foi Deus que provocou, porque Deus não tenta para o mal, mas há a permissão de Deus. Mas não é para matar você, é para limpar você, é para dar uma experiência nova para você, para que você produza mais coisas, mais frutos. Eu estou falando aqui, e o Espírito Santo está me lembrando algo que eu ouvi ontem. Eu estava almoçando com o irmão lá em Ponta Grossa, e ele é um empresário, e ele tem uma frota de caminhões, e ele mostrou para mim que ele tinha a frota dele num posto de gasolina, e ele disse para mim que o dono do posto era muito severo, um cara muito ruim, ele tinha muita dificuldade com o cara do posto, e um dia o cara do posto disse assim,
dia 30 de março de tal ano, que era o ano, você não vai poder ficar mais aqui. E ele não tinha para onde levar os caminhões. Daí ele se esforçou um monte, comprou um terreno e começou a trabalhar como nunca para poder construir pelo menos alguma coisa para poder pôr os caminhões, porque ele não ia poder estar ali mais. Muita luta, dificuldade. Chegou o dia, no outro dia chegou uma carta do juiz, ele tinha que sair dia 30, dia 1º, estava uma carta do juiz, já uma ordem de despejo, porque o contrato tinha encerrado e era para ele sair. E ele foi para o lugar. Passou alguns meses, poucos meses, ele está com uma empresa, um prédio lindo, que eu conheci. Daí ele falou assim que logo em seguida que ele mudou para o prédio, ele fez algo que o cara não entendeu, mas ele fez. Ele foi lá no cara do posto e disse assim para ele: eu vim aqui te dar um abraço. O cara não entendeu nada, porque o cara foi mal para ele. Ele falou: sabe por que eu quero te dar um abraço? Porque Deus usou a sua vida para que eu pudesse ter aquilo que eu nunca imaginava que eu ia ter. Porque se você não fizesse isso, eu estava aqui no posto ainda, dependendo de você, dependendo de tudo aqui, e eu nunca ia crescer e prosperar como eu prosperei nesse ano. Eu quero te dar um abraço. Você foi um instrumento de Deus na minha vida. Irmão, às vezes, as circunstâncias difíceis na nossa vida, é Deus permitindo para nos limpar. Mas é para te matar? Não. É para que você produza mais fruto. Em nome de Jesus, que você possa pegar essa palavra hoje e grudar no seu coração. Quando eu orei para ministrar dar introdução sobre o fruto do Espírito, o que o Senhor falou muito claro no meu coração era que eu precisava entender a necessidade de eu compreender o que significa esse fruto, para que eu possa estabelecer tudo que nós vamos aprender, para que eu possa viver de forma que o Espírito esteja vencendo a guerra contra as obras da carne e que seja manifesto esse fruto na minha vida na sua totalidade. Quem entendeu aqui que você precisa desenvolver esse fruto? Amém. Sabe como chama isso? Misericórdia. Porque Deus deu a chance de a gente estar aqui para a gente poder ser despertado, para que a gente possa começar a alimentar o nosso espírito grudado na videira que é Cristo, para que a gente possa começar a produzir esse fruto. Talvez alguns aqui já estão produzindo, eu sei que tem gente produzindo fruto aqui, mas será que está sendo suficiente? Ou é um fruto deformado, sem algumas partes? A gente precisa ter ele na totalidade. Vai ser um desafio, irmão. Em nome de Jesus. Se prepara para as próximas semanas. Porque aquilo que Deus falar, eu vou falar. E eu sei que eu vou apanhar 2 vezes. Porque quando o Espírito Santo falar comigo na minha casa, e eu vou apanhar aqui de novo quando eu estiver ministrando. Mas eu sei que eu preciso ser limpo para que eu possa produzir mais fruto. Que assim possa ser também a sua oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesse ano que passou, em todo lugar que eu vou falar, eu penso muito sobre isso. Sabe qual que é o grande problema nosso? É a gente ter consciência do momento em que nós nos encontramos. O grande problema. Porque talvez você chegou aqui para o culto e você nunca pensou sobre isso. Que algo, para mim, é algo fundamental para a vida cristã. Mas talvez você nunca se avaliou se você tem produzido esse fruto ou não. Irmão, eu não sei se é porque nós estamos no começo do ano, acabou um ciclo, iniciamos um novo ciclo, mas o calo está apertando. O Senhor tem me cobrado muito disso, para que eu possa me avaliar, para ver como é que eu me encontro, como é que eu estou. Porque se eu não tiver essa avaliação da minha vida, não tem como trazer mudança. Não tem. Se você não parar um pouco,
frear na tua vida por um tempo, e você começar a pensar, olha, como é que eu estou? Será que eu estou produzindo fruto? Será que eu estou mesmo? Será que eu estou ligado à videira? Será que eu estou sendo irrigado pelo Espírito Santo? Será que o Espírito Santo habita em mim? Será que ele está produzindo fruto em mim? Eu estou jogando para fora esse fruto? Porque o fruto, praticamente na sua totalidade, ele tem a ver com você e o seu relacionamento com o outro e com Deus. Ele fala disso. Será que eu estou vivendo isso ou não? Irmão, em nome de Jesus, tenha um tempo, tenha uma visão. Eu vou falar essa palavra, que não vem outra na minha palavra, mas eu não gosto de usar ela. Tenha uma visão crítica da sua vida. Eu não gosto de usar crítica, crítica é negativo. Mas tenha uma visão crítica. Começa a olhar como que você se encontra, como é que está a sua vida. Você está mesmo produzindo? O que tem vencido em você? A guerra? A obra da carne ou o fruto do Espírito? O que tem prevalecido nas suas atitudes, no seu dia a dia? Será que você tem amado? E a gente vai começar semana que vem ver pedacinho por pedacinho desse fruto. Mas será que você tem exercido isso? Irmão, em nome de Jesus, abre seu coração. Eu estava com o pastor Claudemir esse final de semana, e nós entramos num assunto sobre arrebatamento. Daí eu perguntei para ele: pastor, qual a visão que você tem do arrebatamento? Daí ele disse para mim assim: eu não sei, mas o que arde no meu coração é na nossa geração. Eu falei: amém, testificou, porque no meu eu sinto da mesma forma, e é a minha oração. Eu mandei aquela palavra em que eu disse assim, que nós temos que orar para que Jesus volte. Lembra? Acho que foi semana passada. E eu falei assim, que volte esse ano. E eu mandei para uma pessoa que ainda não é firme com Cristo, e agora está vivendo uma experiência sobrenatural com Ele. Está vivendo uma vida assim que nunca viveu. Não era, agora vive. E ele disse assim para mim: eu acho que eu estou melhor que você, ele disse. Eu falei: por quê? Porque eu quero que ele volte hoje. Eu quero que ele volte hoje. Eu não quero que ele volte esse ano. A minha oração é que ele volte hoje, porque eu quero estar no braço do Pai. Irmão, para você ter essa certeza no seu coração, você precisa estar produzindo fruto. Então, em nome de Jesus, faça uma avaliação durante essa semana. Não só agora, nas suas orações, no seu relacionamento com Deus. Como é que você está? Você tem vivido mesmo, verdadeiramente, um relacionamento de perto com o Senhor, através de oração, palavra, intimidade? Você tem permitido a ação do Espírito Santo na sua vida? Se não, você pode mudar tudo isso. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Está disponível para você. Escolhe a bênção. Começa a mudar a sua vida a partir de agora. Basta uma decisão sua, você muda a sua vida. Uma decisão muda a sua vida, a sua história. Não precisa de muita coisa. Só decidir por Jesus e viver verdadeiramente uma vida que Ele esteja. Então pensa sobre isso. Leva isso como tarefa de casa. Amém? Glória a Deus. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, ó Pai, por essa palavra, Senhor. Essa palavra que fez toda a diferença na minha vida, eu tenho certeza que na vida dos meus irmãos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem direcionado a igreja, para que nós possamos nos avaliar como seres humanos que somos, e como que nós temos tomado a nossa decisão, alimentando o Espírito ou permitindo as obras da carne. Pai, eu sei que nós vamos entrar numa imersão de aprendizado, que vai transformar a nossa vida, eu tenho certeza disso. E que o primeiro passo nós possamos dar nessa noite, de podermos sairmos daqui, em nome de Jesus, com o compromisso de nós colocarmos o nosso joelho no chão, de avaliarmos a nossa vida, o momento que nós estamos vivendo, de mudar as nossas prioridades, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E que tudo aquilo que o Senhor tem que fazer nessa construção desse fruto, que ao longo das semanas o Senhor possa ministrar no nosso coração. Nós colocamos na posição de aprendizes, de um coração sedento, ó Pai, para termos uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que realmente expressa, Senhor,
tudo aquilo que nós falamos com a nossa boca e que também vai ser validada pelo nosso testemunho através das nossas atitudes. Pai, ministra no nosso coração, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.